2 de outubro de 2022, capítulo 37 no Santuário Doméstico, livro Os Mensageiros. Vamos a mais alguns apontamentos desta obra nos repassada por André Luiz, que nos traz muitos aprendizados. Então, estava André, Aniceto e Vicente junto à casa de Isabel e Isidoro. Após o culto familiar, que foi do capítulo anterior, eles vão se alimentar. E até o próprio André, Vicente, acabam por comer uma espécie de alimentação que eles não conseguem nem descrever ali por falta de elementos possíveis. Eles só comentam que é algo leve e simples, que eles podem comer ali. Outro fenômeno que a gente separou aqui, que talvez seja interessante mencionar, foi quando eles saem para o quintal da casa para conversar e André vê uma menina colher uma flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material desta flor emurchecia, né? Murchava, quase de súbito. Então, é interessante mostrar esse fenômeno de como acontece em relação ao mundo espiritual e ao mundo físico. A correlação que há entre os dois bastante relacionada, bastante ligada ali. E aí eles prosseguem ali a situação, eles prosseguem ali ainda na casa, observando que os encarnados ali se retiram para o seu sono, né, para dormir. E aí eles observam que algumas entidades estão ali à espera da chegada de companheiros encarnados que iriam visitá-los através do sono físico. E é explicado que com a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais que se entregam. Entretanto, existe um grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Então, isso acontece bastante vezes na questão das portas do sono físico, como ele comenta ali. Eles observam, então, que estava prometendo chuva para logo próximo ali, o tempo estava mudando. E isso rende uma observação interessante sobre o fenômeno meteorológico e a natureza ali. Eles comentam assim: a pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos, eles falam, né? E o Vicente comenta que eles não sentem o peso sobre os ombros. E aí Aniceto esclarece: nossos corpos e de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constituem. Veja que interessante metáfora para esclarecer a diferença do nosso veículo físico em relação a encarnado e desencarnado. E claro que esse veículo físico também ele se densifica conforme nossos pensamentos, conforme nossas emoções. Mesmo desencarnado, a gente consegue ficar com ele mais denso, dependendo dessas situações e até da vontade, quando é necessário você densificar esse veículo que está sendo utilizado. Então André observa que algumas formas sombrias estavam andando pela rua e algumas vezes iam em direção da casa, mas ao chegar mais perto observavam e fugiam, saíam para outra direção. E aí Aniceto também comenta: não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum,
distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica que a gente falava sobre a densidade dos veículos, né, de manifestação. E aí eles comentam mais uma vez sobre a positividade, né, o efeito da prece. Aniceto fala da seguinte forma: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Isso explicando o porquê que também essas entidades mais sombrias chegavam perto e depois se afastavam. E é interessante a gente terminar aqui o capítulo com a seguinte frase do Aniceto, mais uma vez: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Ele comentando sobre a Isabel, que há pouco estava relativamente liberta do corpo físico, né, sobre o efeito do sono.